Mais um assunto direto BDO. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o mercado de carbono e para isso a gente está aqui com a Luana Faveri. Luana, muito obrigado por aceitar o convite, obrigado pelo seu tempo. Eu queria que você começasse falando o que é o mercado de carbono, como ele funciona na prática. Olha, grata pela oportunidade de falar com vocês. Eu acho que é bem válido a gente trazer um pouquinho desse contexto, ainda mais para quem não está conseguindo acompanhar tão de perto. Acho que primeiro a gente tem que pensar que, sendo um mercado, é um ambiente para transação econômica, né? Uhum. E a gente está falando de carbono, então é algo intangível, não é algo palpável. Sim. E aí a gente vai na linha de, tá, tudo bem, Luana, tem o mercado, vou transacionar o carbono, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar valor para isso? Como eu vou transformar isso num ativo financeiro negociável? Então, existe todo um processo para que esse intangível passe a ser valorado e possibilite, de fato, essa transação. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender como que é esse processo, para que ele possa ser, de fato, um ativo econômico negociável, que é a parte de mensuração. Então, se faz um projeto, mensura-se quanto que de carbono que esse projeto gera, e a partir dessa mensuração, aplicando bases científicas, e aí a gente pode fazer referência ao GHG Protocol, ao IPCC, que são fontes científicas que trazem metodologia para essa mensuração, a gente tem que fazer o registro desses carbono, desse crédito, né? E a partir daí poder fazer a verificação e a comercialização. A verificação seria passar isso para um terceiro independente, para poder validar o processo que você aplicou, se ele está adequado, se de fato aquele crédito tem lastro, se a metodologia foi adequada, se não tem um greenwashing ali. E a partir daí você consegue comercializar aquilo. Complementando, tá? Feita essa estimativa, essa mensuração do carbono, a gente tem hoje dois tipos de mercado, que é o mercado voluntário e o mercado regulado. O mercado voluntário é aquele mercado onde as empresas opcionalmente querem reduzir a sua pegada de carbono. Então, existem vários projetos ambientais que fazem a produção de créditos de carbono, que as empresas podem adquirir esses créditos para poderem reduzir a sua pegada, mas dentro de um ambiente voluntário, opcional. Já o mercado regulado, ele trava um limite de emissões para determinados setores. Então, a partir daquele limite, a empresa não pode mais emitir. Se ela emitir, ela tem que adquirir créditos do mercado, ou se ela consegue ficar abaixo, ela consegue produzir esse crédito para comercialização. E aí a gente cria um produto nesses dois mercados, tanto no mercado regulado quanto no voluntário, que é o crédito de carbono que as empresas comercializam. Sim. Então, pensando aqui no cenário brasileiro, a gente tem hoje o SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Ele foi criado no final de 2024, em dezembro, só que ele não está ainda regulamentado adequadamente. Então, a gente tem a criação do sistema, só que ele não tem as regras necessárias para que ele seja operacional, digamos assim. Então, como que vão ser os limites de cada setor, quais serão as metas, como que vai ser esse cronograma, como que vai ser a adaptação. A gente ainda não tem isso regulamentado, que é um dos desafios que a gente vai ter que enfrentar pela frente para poder, de fato, transacionar nesse mercado a nível Brasil. Quais que vão ser as principais oportunidades e desafios das empresas para esse mercado, então, que vai se estabelecer aqui no Brasil? Pensando no propósito da criação do mercado de carbono, a gente tem hoje uma questão da crise climática. A gente está vivendo um período de aquecimento global e isso está impactando tanto a vida das pessoas como a economia. Então, a questão do mercado de carbono, ela foi criada para engajar as empresas a irem nesse caminho de redução das emissões. Porque toda atividade, independentemente de qual seja, ela traz emissões de gases de efeito estufa, que são exatamente os gases que aquecem a atmosfera e fazem o planeta superaquecer. Sim. Então, se a gente pensar que isso não vai ser algo voluntário a médio e longo prazo, porque a redução dessas emissões depende da economia, a economia depende da redução dessas emissões, a gente tem que ver que é um benefício para as empresas adotarem antes. Porque se elas adotarem antes, elas têm tempo para se planejar e diluir esse gasto, diluir a estratégia em mais tempo, para que elas consigam se adaptar às regras que estão por vir. Tá? E aí são várias. Se a gente for ver, o planeta, a economia global está indo numa linha de exigir mais que as empresas reportem, que as empresas controlem, que as empresas façam uma gestão adequada das emissões e de todos os temas de sustentabilidade de uma forma geral, né? Que é o que a gente chama do ESG, que é tanto o impacto socioambiental quanto o impacto econômico das atividades.
Então, a maior vantagem competitiva hoje das empresas já olharem para isso é ter esse poder de estratégia, de se organizar antes das regulamentações começarem a, digamos, impor esse ajuste. Porque Certo. aí dilui-se o custo para poder fazer essa implementação, e as empresas também têm mais acesso a fundos verdes, que têm uma taxa de juros muito menor. Elas também conseguem ter um engajamento, uma fidelização maior da cadeia de valor, porque muitos stakeholders estão olhando especificamente para como a empresa está se portando, o quanto ela tem de gestão, o quanto ela de fato está conseguindo provar aquilo que ela diz que está fazendo dentro de casa. Uhum. A gente fala de reputação nesse caso, Exatamente. né? É de as pessoas olharem para a empresa e ser uma questão de credibilidade É isso. E também ter digamos que um produto adicional, né? Porque a ideia de se criar o mercado de carbono é não só conscientizar e fazer com que as empresas reduzam as emissões, mas também fazer com que elas ganhem dinheiro com isso, fazendo isso. Porque no fim das contas é isso. Para o negócio ser sustentável, ele tem que gerar lucro, porque senão não fica sustentável. Sim, claro. Então a gente tem que fazer essa transição ganhando dinheiro, porque senão não... E é possível. Se perde. E é possível, e é Exato. possível. Desde que isso seja integrado na estratégia da companhia, sim, é possível. Inclusive, tem toda uma agregação de valor reconhecida pelo mercado. Bacana. Então só tem vantagem, né? Só tem a empresa que aderir isso só tem a ganhar, né? Também tem um monte de desafio, né? Tem, que não claro, é fácil. Claro. Depende de investimento de tempo, depende de fato, investimento de dinheiro, porque vai ter que reestruturar a operação para que isso seja viável fazer. Sim. Replanejar o negócio, pensar em inovação e tecnologia para fazer esse processo de descarbonização das atividades. Então, também tem custo. Tem muita oportunidade, mas também tem custo. Então, tem que ser olhado, de fato, de forma integrada a estratégia da companhia para medir as prioridades e ver como que isso vai ser implementado a médio e longo prazo. Não implementar não é uma solução. Mas como que isso pode ser feito de uma forma que não quebre o negócio, de uma forma que não onere demais a operação. Bacana, entendi. Bom, Luana, obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado por participar aqui com a gente. Qualquer nova atualização do mercado de carbono, a gente pode contar com você para retornar aqui, então. E é isso. Esse foi mais um assunto direto BDO.